pode aplaudir o nome do Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Precisa sentar por um instante. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo de número 7. Todos encontraram? Digam amém. Glória a Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Eu gostaria que você gravasse essa pergunta no seu coração. Que havemos, pois, de fazer? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha nos abençoar com a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, saciar a nossa sede, Pai, de Ti. Que o Senhor venha nos mostrar aquilo que o Senhor verdadeiramente quer para as nossas vidas. Que haja uma iluminação, Pai, do Senhor nesta noite. Que os corações possam estar aquecidos, esperando, Senhor, algo de Ti. Que as mentes possam estar abertas para entender aquilo que o Senhor tem para nós. E que haja verdadeiramente, quando nós saímos daqui, uma mudança de vida. Uma mudança nas nossas perspectivas. Uma mudança nos nossos pensamentos, uma mudança principalmente nas nossas atitudes, porque este é o teu evangelho, um evangelho que transforma. E é este evangelho que nós viemos buscar nesta noite, um evangelho que transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa mensagem hoje ela vai ser bem rápida, eu espero. E eu gostaria que você estivesse bastante focado naquilo que eu vou dizer para você. Nós podemos dizer que nos dias atuais nós estamos vivenciando uma crise, uma grande crise no cristianismo, onde nós verdadeiramente temos visto o amor de muitos se esfriar, onde nós verdadeiramente temos enxergado crentes, cristãos frios, cristãos indiferentes, cristãos que já não estão mais preocupados com o real sentido da palavra de Deus. Não enxergamos mais nos olhos dos cristãos de hoje aquele mesmo vigor que nós enxergávamos, por exemplo, quando nós víamos nos olhos daquele novo convertido, aquela mesma força, aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma vontade, aquele mesmo amor, aquela mesma força, sem se preocupar com aquilo que estava à sua volta, querendo somente agradar a quem merecia ser agradado, querendo somente adorar aquele que merecia ser adorado. Mas o que nós observamos hoje são cristãos enfraquecidos com o tempo, pelas adversidades, ou por qualquer outro motivo. Mas o que nós temos visto são cristãos enfraquecidos. É verdadeiramente o amor se esfriando no coração de muitos. Por que nós temos observado nas igrejas, na maioria delas, é um evangelho que não é o evangelho real. O evangelho que tem sido pregado nas igrejas é um evangelho de adesão. Eles têm colocado um contrato pré-estabelecido, dizendo: venham a Jesus,
que vocês poderão receber todas as bênçãos divinas, tudo aquilo que Deus pode oferecer para você, sem expectativa nenhuma de mudança. Ao invés de ser pregado um evangelho de conversão, onde você chega a Cristo, é chamado por Ele e experimenta uma verdadeira e genuína conversão na sua vida, um verdadeiro e genuíno encontro com Cristo. Nós não temos visto mais este encontro com Cristo ser pregado. As palavras que têm sido ministradas, elas têm observado aquilo que Deus pode dar e não aquilo que Deus é. Não enxergamos mais uma pregação de conversão, mas uma pregação de oferecimento, de barganha, de bênçãos, principalmente materiais. E agora eu te pergunto, qual tipo de evangelho tem te trazido até Cristo? O que você tem esperado de Cristo? Se foi o evangelho de adesão que tem te trazido a Cristo, eu quero te dizer nessa noite, você está totalmente equivocado e jamais conheceu quem verdadeiramente é Deus. Se é, porventura, o segundo, o evangelho de conversão, eu te pergunto, onde você tem estado, que as pessoas não têm visto em você a manifestação do Filho de Deus? Onde você está, já que você é um convertido, se as pessoas não têm enxergado frutos na sua vida? Onde você tem estado? Porque se você está no evangelho da adesão, você jamais conheceu a Deus. Mas se você está no evangelho da conversão, cadê você que ninguém tem visto? Onde estão os teus frutos? O que você tem gerado para Deus? A verdade é que todos nós precisamos de um despertamento espiritual. Todos nós precisamos de uma restauração nas nossas vidas. Mas jamais haverá um despertamento, tampouco um avivamento, se não houver, primeiramente, um arrependimento. E isso nos traz ao texto que foi lido, porque João Batista, ele pregava de uma maneira peculiar, de uma maneira única, de uma maneira singular, como jamais outro pregador pregou. E a base da sua pregação era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, ele desafiou os reinos e as autoridades da época. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam dizer dele. Ele estava preocupado única e exclusivamente em agradar a Deus. E ele nos demonstrou um evangelho verdadeiro. Porque se nós absorvermos deste texto alguns elementos, nós podemos sim viver o evangelho que é real. Trazer para as nossas vidas aquele primeiro amor que nós tínhamos no início. Nós podemos trazer de volta aquele primeiro amor. Se nós tomarmos posse daquilo que João Batista pregou para aquele povo. E se você pensar, a época que João Batista pregava, ela está de certa forma relacionada com a época que nós estamos. Por quê? Ele pregava que era chegado o reino de Deus, porque o Messias já estava na terra. E ele ia trazer salvação para todos os homens. E Jesus veio e pregou e converteu várias pessoas e subiu ao Pai e disse que voltaria. E nós estamos nos fins dos tempos pregando a mensagem de que o reino dos céus está chegando. Novamente, mais uma vez, é essa mensagem que as pessoas precisam ouvir. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincadeiras.
Não é tempo de você pensar que ser cristão é um estilo de vida, de que ser cristão é apenas algo saudável, é apenas uma moda na sua vida, não. Carregar Jesus é mais do que carregar um broche no seu peito, dizendo que você é cristão. Carregar Jesus é carregar a imagem dele em você e demonstrar para as pessoas que ele pode mudar a vida delas. E João Batista nos traz aqui pelo menos 3 elementos para nós alcançarmos esse arrependimento. E o primeiro deles é que o fato de você ser cristão não te exime de mudanças. Isso pode ser até uma frase lógica, pode ser até uma frase que você vai dizer, todo mundo sabe disso, mas a realidade é que nós estamos como aqueles, a maioria de nós, né? Estamos como aqueles saduceus e como aqueles fariseus, utilizando da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, para esconder pecados e falhas nas nossas vidas. A verdade é que todos nós queremos um cargo na igreja, a verdade é que todos nós queremos um ministério na igreja, mas nós não queremos as responsabilidades que esse ministério traz. Não queremos as responsabilidades que esse ministério traz sobre as nossas vidas. Nós queremos simplesmente aparecer atrás de uma falsa espiritualidade, nos esconder atrás de uma falsa espiritualidade. Com o passar do tempo, nós deixamos de ser aqueles cristãos genuínos para ser falsos cristãos, porque nós nos acomodamos com certas coisas nas nossas vidas. Você começa a vir na casa de Deus e com o passar dos anos, você se acostuma com algumas falhas que estão na sua vida e não quer mais largar delas. Mas você não larga as falhas e também não larga o ministério. Você não larga as falhas, mas também não quer largar os benefícios da espiritualidade. Você está como os fariseus, aqueles a quem João Batista chamou de raça de víboras. Raça de víboras, raça de cobras. Posso até contemplar alguns olhos assustados aqui nessa noite, mas por que não dizer que pessoas agem como cobras dentro da igreja, para conseguir tão somente um cargo? Muitas pessoas agem com a astúcia de uma cobra, enganando o pastor, enganando líderes, para conseguir uma imagem de espiritualidade, uma imagem de cristão, mas na verdade estão sujas por dentro, escondendo erros, escondendo pecados, que não querem se desfazer deles. Muitas vezes enxergamos pessoas que querem estar na igreja, mas não querem largar o mundo e nem os benefícios que o mundo pode trazer. Nem os benefícios que o pecado traz para satisfazer a sua carne. Quer ter ministério, quer ter cargo, mas não quer deixar de ser carnal. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui não é brincadeira. Estar aqui não é brincadeira. A mensagem do Evangelho não é brincadeira. Esse Evangelho ele tem que trazer mudança, transformação para a sua vida. Isso aqui não é um status. Ser pregador do Evangelho não é um status. Ministrar a palavra em louvores não é status. É uma obra que Deus nos concedeu e ela tem que ser feita com justiça, com lealdade e de uma forma genuína, com sinceridade. Nós não podemos nos esconder atrás de falsa espiritualidade. Não, temos que ser genuínos. Genuínos. O interessante da pregação de João Batista
é que ela tocava na vida das pessoas a ponto dele não precisar dizer: quem quer se converter aqui nessa noite, erga sua mão. Ou dizer: quem quer ser batizado aqui, levante a sua mão. Não, as pessoas iam, a palavra de Deus diz que as pessoas iam até ele e perguntavam: mestre, o que nós devemos fazer? Cadê esse evangelho? Pregado de forma genuína a ponto de converter os corações, sem precisar apelar para comover corações, para o emocionalismo, para palavras de jargões, para comover pessoas, para enganar pessoas, dizer que o evangelho tem coisas para te dar, tem bênçãos materiais para te dar, esconder o evangelho atrás desses benefícios. Cadê o evangelho real, que converte as pessoas sem precisar disso, que traz as pessoas até Cristo sem precisar de nada, por aquilo que Ele é, por aquilo que está sendo pregado de forma real e sincera? Cadê os verdadeiros pregadores que pregam a palavra de Deus e as pessoas verdadeiramente se sentem emocionadas por aquilo que Deus é e querem vir até Cristo, querem ter as suas vidas transformadas? Uma mensagem que não vai fazer com que as pessoas esperem receber um carro ou uma casa, ou um bom marido, uma boa esposa, ou grandes bênçãos materiais, mas uma pregação que vai gerar o desejo no coração das pessoas de esperar mudança em suas vidas, para se aproximar de Cristo. Deus não quer cristãos, nem pregadores, nem ministros de louvores que se escondam atrás de espiritualidade para enganar pessoas. Deus quer pregadores e ministros que se baseiem na verdade para salvar vidas e trazer mudança para a vida delas. A segunda coisa, nós temos que ter uma pregação que agrade a Deus e não a homens. Por diversas vezes, inúmeras vezes, ou até mesmo na maior parte das vezes, nós agimos como covardes, verdadeiros covardes. Os mesmos que estão escritos em Romanos 1:25, mudando a verdade de Deus em mentira, acreditando e servindo mais a criatura do que o Criador. Temos medo de pregar a verdade, com medo daquilo que as pessoas vão dizer de nós. Temos medo de falar a verdade, por medo de desagradar as pessoas. Qual tem sido o seu medo? Por que você não tem convicção deste evangelho? Por que você não tem convicção daquilo que você está servindo? De quem você está servindo? Porque até onde eu sei, pelo menos na minha vida, antes de aceitar a Cristo, eu não era nada. Antes de aceitar a Cristo, eu vivia num lamaçal de pecado. Eu estava fadado ao fracasso, comendo do meu próprio vômito todos os dias, vivendo uma mentira. Mas um dia a verdade chegou na minha vida, e isso foi bom para mim. E se isso foi bom para mim, eu tenho que querer isso para as outras pessoas. Porque se eu não me engano, a palavra de Deus diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E se isso foi bom para mim, eu tenho que querer isso para os outros. O que te impede de pregar o evangelho para as outras pessoas? Que medo é esse em desagradar as pessoas com aquilo que te agradou?
nosso trabalho, temos medo de pregar o Evangelho por medo de aceitação dos homens. Tanto no trabalho, quanto na faculdade, quanto na escola. Nós temos medo do desprezo das pessoas. Nós temos medo de sair daquele círculo de amizade. Nós temos medo de não sermos mais aceitos no ambiente que nós vivemos. Nós temos medo. Nós somos covardes. E por isso nós mudamos a verdade de Deus em mentira. Porque muitas vezes, quando essas pessoas estão precisando de Deus e chegam até nós perguntando algo sobre Deus, nós não falamos a verdade por completo. Nós não falamos que ele está com a vida toda errada. Nós não dizemos para ele que ele precisa de mudança. Nós não dizemos para essa pessoa que ele só vai ter uma alegria verdadeira se ele mudar de vida, se ele converter a sua vida, se ele se arrepender do pecado dele. Nós jamais vamos chegar para o nosso patrão, para o nosso chefe, para aquele nosso melhor amigo e dizer para ele: você é uma raça de víbora, você tem que mudar, você tem que produzir fruto de arrependimento. Senão a sua vida não vai mudar, senão você vai continuar nessa mesmice, nesse sofrimento, nessa angústia, sem esperança, porque você não tem Deus. Temos medo, porque se nós falarmos isso, talvez nós vamos ser aprisionados numa solidão. Talvez vão arrancar a nossa cabeça e servir num prato. Lógico que não de forma literal, mas que você entenda o que eu estou falando. Talvez você não quer experimentar essa solidão, mas por causa disso, muitos de nós temos experimentado o esfriamento espiritual. Por causa disso, muitos de nós têm perdido a comunhão com Deus. Por causa disso, muitos de nós estamos precisando também do terceiro tópico: produzir frutos de arrependimento. Nós, como os cristãos, também precisamos de mudança. Precisamos pregar a verdade. E para que nós pregamos a verdade, e para que nós tenhamos mudança em nossas vidas, nós precisamos produzir frutos de arrependimento. E aí vem uma dúvida que é de muitas pessoas: o que é verdadeiramente arrependimento? O que vem a ser arrependimento? Se você for olhar no dicionário normal, no dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer que arrependimento significa sentir tristeza, lamentar-se. Já na origem grega, ele é definido por mudar de parecer. Grava aí na sua mente aí. Mudar de parecer, mudar de sentimentos, mudar de pensamentos. Ou seja, o seu sentido primário enfatiza sempre uma mudança de atitude do homem para com Deus, refletida em sua maneira de viver a vida. A origem da palavra arrependimento quer dizer mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de vida. Converter. O arrependimento, ele é conversão. É uma mudança brusca de atitude. Billy Graham disse que se pudesse resumir a palavra arrependimento em uma só palavra, ele resumiria em renúncia. E essa renúncia ao pecado. Arrependimento nada mais é do que você negar a si mesmo todos os dias da sua vida para se aproximar de Deus. Arrependimento é reconhecer dia após dia, que você precisa de mudança. Arrependimento não é somente quando você praticar um pecado, você se ajoelhar e pedir perdão para Deus.
Arrependimento é você lutar contra esse pecado, renunciando à sua carne, porque você mais quer estar próximo de Deus do que do pecado. A sua vontade de estar próximo de Deus é tão grande que ela sobrepõe a sua predisposição natural da sua carne de pecar. A vontade de estar perto de Deus é tão grande que ela sobrepõe todas essas coisas, todas essas naturalidades da sua carne, todo esse seu desejo, todo o desejo que nós temos de pecar. Sobrepõe tudo isso. E isso é arrependimento. Arrependimento não é único, ele é diário. Por isso que João Batista falava, produzir frutos do arrependimento. Esses frutos têm que estar sendo gerados todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. Muitas pessoas pensam que o arrependimento é somente você chegar até Deus, eu pedi perdão pelos meus pecados, pronto, eu me arrependi. Não, isso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro é conversão. É você não querer mais pecar. Não estou dizendo que não é mais pecar, mas é não querer mais pecar. É lutar contra a sua vontade. Negar a si mesmo. É você verdadeiramente carregar a sua cruz todos os dias. É verdadeiramente você ser um seguidor de Cristo. Arrepender-se é seguir a Cristo. Produzir frutos de arrependimento é seguir a Cristo. Produzir frutos de arrependimento é fazer com que as pessoas enxerguem em você algo que vai fazer elas sentirem vontade de servir a Cristo. É as pessoas olharem para você e verem a manifestação do Filho de Deus. É as pessoas olharem para você e ver que você verdadeiramente faz parte deste reino que você está pregando. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi em vós frutos dignos de arrependimento. Não é tempo mais para nós brincarmos com Deus, nem para nós acharmos que ser cristão é só vir na igreja 1 ou 2 dias na semana, levantar 1 ou 2 vezes a mão, dar 2 ou 3 glórias a Deus, ler 3 ou 4 versículos diários. Não. Ser cristão não é rotina. Ser cristão é mudança de vida. E uma mudança diária. Quantos cristãos pensam que não precisam mais mudar? Quantos cristãos pensam que não precisam mais se arrepender? Quantos cristãos pensam que já chegaram no ápice da sua espiritualidade? Esse não é o verdadeiro arrependimento. E por isso não tem sido produzido frutos. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. E como eu disse, a mensagem seria bem rápida. Porque essa mensagem, ela não tem muitas palavras. Ela tem um objetivo. Mostrar para nós que Jesus está voltando. Mostrar para nós que o Rei está voltando. E Ele quer encontrar uma igreja arrependida. Porque assim como João Batista foi o precursor de Jesus naquela época, trazendo uma mensagem de preparo para aquele povo, para que eles pudessem contemplar a Jesus Cristo, eu e você somos responsáveis, somos precursores de Jesus nos tempos de hoje, para levar para os povos uma mensagem de arrependimento, para que vidas sejam salvas, e para que nós mesmos estejamos de forma sincera diante de Deus. O que tem te trazido até a casa de Deus?
Quais são as razões que tem te trazido aqui? O que você quer experimentar de Deus? O que você quer experimentar de Deus? Quem você quer ser? O que você tem buscado de Deus? Somente benefícios? Somente bênçãos materiais? Ou você quer contemplar Jesus como Ele é? Ou você quer saber o que Deus pode fazer na sua vida? Ou você quer conhecer a Cristo Jesus? Você quer conhecer a Cristo como Ele verdadeiramente é? Peça para que haja mudança na sua vida. Peça para que haja arrependimento diário na sua vida. Não importa quem você seja, não importa qual posição social você tenha, você pode dizer ao mundo o que você é em Cristo, através daquilo que você faz, por meio da vida que você vive. A vida do cristão, ela deve ser uma mensagem para o mundo, pois é pelos frutos, escute bem, é pelos frutos que os outros nos conhecem e vão descobrir quem nós somos. E eu te pergunto, quem você é, ou quem você tem sido? Quantas pessoas olham para você e podem dizer que você tem sido filho de Deus? Quantas pessoas olham para você e podem dizer que a sua vida tem sido refletida em frutos de arrependimento? Será que você mesmo pode se olhar no espelho e dizer que você tem produzido frutos de arrependimento? Nós devemos produzir frutos de arrependimento, frutos da nossa salvação, porque nós temos que mostrar para o mundo aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus. Nós fomos salvos por uma graça, por um favor imerecido, e nós estamos brincando com isso. Nós estamos achando que é brincadeira. Queremos ter benefícios de Deus, mas nem mesmo conhecemos a Ele. Queremos estar perto de Deus, mas não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Quantas vezes nós podemos olhar no espelho e dizer para nós mesmos: raça de víboras? Mas Deus diz para você nessa noite mais uma vez: arrependei-vos. Arrependei-vos com arrependimento genuíno, para mudar as suas atitudes, para mudar os seus pensamentos, para mudar o seu estilo de vida, de forma que eles estejam compactuados com os pensamentos de Deus, porque eles são maiores que os nossos. Com o estilo de vida de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. E com a vida de Deus, porque Ele morreu naquela cruz, para que todos nós morrêssemos e tivéssemos a vida dEle. Se você verdadeiramente quer ter um encontro com Deus, quer se arrepender dioturnamente, dia após dia, quer acordar todos os dias e perguntar para Deus: quais foram os meus erros de ontem? O que eu posso melhorar hoje? Produzo no meu coração hoje fruto de arrependimento, Deus. Se você quer ter esse estilo de vida, a vida de um verdadeiro cristão, eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Ainda
ainda com as mãos no seu coração. Você pode olhar à sua volta hoje, com as notícias que nós temos visto, e cada vez fica mais claro que a volta de Cristo está próxima. Isso não tem sido mais pregado nas igrejas, isso não tem sido mais ministrado, porque isso não traz mover. Porque isso muitas vezes não vai trazer alegria no coração daqueles que estão ouvindo. Mas é chegado o reino dos céus. Ele está próximo. Jesus verdadeiramente está voltando. E como Ele vai encontrar a igreja dele? De que forma Ele vai nos encontrar? Isso é sério. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e saber que precisamos melhorar, e saber que precisamos mudar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ter aquela mesma convicção, aqueles mesmos desejos, aquela mesma vontade, aquele mesmo brilho no olhar, aquele mesmo vigor, aquela mesma fé, acreditando que Jesus pode voltar hoje, que Jesus pode voltar aqui em alguns instantes, e que eu tenho que estar preparado. Nós deixamos acomodar nos nossos corações que a volta de Jesus vai ser demorada, que nunca vai chegar. Nós não acreditamos mais que Jesus pode voltar agora.